Cristo. Nessa noite eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma palavra que eu estarei ministrando nessa noite. Na realidade eu não queria nem estar ministrando, não sou muito chegado em live não, né? Mas vamos lá. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 32. João, capítulo 8, versículo 32. Eu quero desde já agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer você que está conosco, né, nessa programação, pelo Instagram, pelo Facebook. Tenho certeza aí que temos aí centenas de pessoas que estão acompanhando essa programação. Então vamos lá. João capítulo 8, versículo 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou repetir. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Evangelho de João foi escrito no ano 95 depois de Cristo. O nome João significa filho do trovão. Jesus Cristo tinha 500 seguidores. Dos 500 seguidores tinham 120 que eram mais próximos. Desses 120 mais próximos, tinha 70 que ele enviava de 2 a 2. Dos 70, ele tinha 12 apóstolos. Desses 12 apóstolos, ele tinha 3 que andavam mais perto dele. E desses 3, ele tinha um que era amigo íntimo, amigo particular, que era João. João, ele deitava no colo de Jesus, era o amigo do peito de Jesus. João, ele escreveu 5 livros na Bíblia. Ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu 1 de João, 2 de João, 3 de João, e quando estava preso na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo, ele foi arrebatado em espírito e Deus deu a revelação das coisas que iriam acontecer no futuro. Então João foi um dos maiores escritores, né? Aqui no Novo Testamento ele pede apenas para o apóstolo Paulo. E esse livro de João, o objetivo dele era combater as heresias que estavam sendo pregadas naquele momento e também combater o gnosticismo, que era um movimento que negava a encarnação de Jesus Cristo. Eles ensinavam que Jesus não tinha vindo em carne, mas que Jesus Cristo era uma emanação angelical, que quando Jesus está na cruz, que ele fala: Pai, por que me desamparaste? Segundo eles falavam que aqueles seres angelicais tinham saído de Jesus Cristo, do corpo de Jesus. Então era uma tremenda heresia. Jesus Cristo veio em carne, sim. Então o objetivo desse livro é isso. Porém Jesus ali, quando estava conversando com os discípulos, com os judeus, na palavra de Deus, ele diz, João 8, 31 e 32, ele fala assim: se permanecer das minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que Jesus falou isso nesse momento? Porque cada texto da Bíblia, ela tem uma fundamentação, ele tem um porquê foi escrito. Então quando Jesus falou aquilo, é porque os judeus, eles negaram e negam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Prova disso que ainda hoje eles estão esperando o Messias, né? Porque existem 3 tipos de judeus. Existe a minoria, que é o judeu messiânico, que crê que Jesus que veio é o Messias, né? Existe os judeus ortodoxos que não crê que Jesus é o Messias, ou seja, o Cristo, e outros judeus ortodoxos que não creem de maneira alguma que Jesus é Cristo. Por isso que eles estão esperando o seu Messias. Mas nós, os cristãos, nós já temos o nosso Cristo, né? Nós temos o nosso Messias, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus Cristo fala isso para os judeus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, os judeus eles estavam presos dentro de uma redoma de religiosidade. E Jesus ele não veio aqui criar uma religião, Jesus não veio aqui fazer religião, não. Jesus veio aqui cumprir aquilo que estava previsto no Velho Testamento. Ele veio pagar o preço pelos meus e pelos teus pecados. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro imaculado
desde a fundação dos séculos. Então ele veio pagar o preço que era seu e que era meu. Lá no livro de Salmos 49, versículo 8, diz assim: o preço da nossa redenção é caríssima e os nossos recursos não daria conta de pagar. Então foi necessário Jesus Cristo vir aqui na terra e pagar o nosso preço. Por isso que quando Jesus diz lá em João 19:30, está consumado, ele diz, está pago. Ele pagou a dívida que era contra nós. Por isso que lá Colossenses 2,14 fala que a dívida que era contra nós foi rasgada na cruz do Calvário por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós passamos a ser filhos adotados por Deus em Cristo Jesus. Então Jesus Cristo, ele chama a atenção dos judeus: e conheça a verdade, que a verdade vos libertará. Então, irmãos, presta atenção, Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse assim: errais, não, tá legal, não tá o som? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Preste atenção que Jesus fala. Primeiro ele fala: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, irmão, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ter entendimento da palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta diz assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Vocês estão percebendo que a falta de conhecimento é que faz as pessoas ter medo de tudo. A falta de conhecimento da palavra de Deus é que faz a pessoa ficar desesperada. A falta de conhecimento é que faz a pessoa andar assustada. Então Jesus já advertiu os judeus naquele tempo, e ele continua advertindo até o dia de hoje. A Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 1, versículo 3, o profeta diz assim: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Sabe o que o profeta estava dizendo ali, sendo bobo de naquele momento? Que o povo de Deus não tem conhecimento. O boi, que é um animal irracional, conhece o seu dono. O jumento, que é um animal irracional, conhece a manjedoura do seu dono. Porém, o povo de Deus não tem conhecimento. Então eu quero nessa noite conversar com os irmãos, falando sobre a importância do conhecimento da palavra. Deixa eu falar algo para você que me ouve nesse momento. Os cristãos, eles precisam entender uma coisa de extrema importância. O que caracteriza um cristão? A palavra cristão no grego é cristianos, que significa seguidor de Cristo. Primeiro, seguidor de Cristo, não é seguidor de pastor, não é seguidor de padre, não é seguidor de igreja A, de igreja B, é seguidor de Cristo. Entenderam? Primeira coisa, seguidor de Cristo. Primeira coisa. A segunda coisa, a segunda característica do cristão, tem a Bíblia como única regra de fé e prática. E a terceira coisa, procura se identificar com Cristo através do que ele aprendeu lendo a palavra de Deus. Então a palavra é um manual para todo cristão. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de cristianismo. Cristianismo não é religião, cristianismo é conduta de vida. Jesus disse lá em João 14,6, ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Quando ele fala eu sou o caminho no grego Theodos, ele está dizendo eu sou a direção, eu sou a conduta exemplar. Então Jesus Cristo, o cristianismo, ela não é religião. E quando muitas pessoas brigam em prol ou por religiões, Jesus vem quebrando os conceitos religiosos, porque os judeus não criam e não creem que Jesus é o Messias, e o povo mais religioso que existe na terra é o povo judeu. Então Jesus Cristo vem trazer atitudes, comportamento. Aquele mesmo povo que queria jogar pedra naquela mulher adúltera era o povo religioso, e Jesus traz uma conduta maior. Ele fala assim:
aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos começaram a soltar as suas pedras no chão, começando pelos mais velhos. Então, o cristianismo, ele liberta. A palavra de Deus, quando ela é conhecida, ela nos liberta de certos sofismas, de certas filosofias, de certos conceitos. Então Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa eu te dar aqui um dado triste. Você sabia, e possivelmente você que me ouve pode se encaixar nisso aí, você sabia que 85% dos cristãos nunca leram a Bíblia? Isso é um dado muito triste, viu, irmãos? 85% dos cristãos nunca leram a Bíblia. Você sabia que 50,68% dos líderes religiosos, e nisto eu incluo padre e pastores, nunca leram a Bíblia toda? Aí você fala assim: pastor, mas qual é a importância de ler a Bíblia toda? Meu querido, simples. Se a Bíblia tem aquele compêndio de livros, é porque havia o interesse de Deus que você lesse toda a Bíblia. Se Deus quisesse que você lesse só um livro, a Bíblia era composta apenas por um livro. Então é de extrema importância você ter o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que ele adverte o profeta em Oséias 4,6: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O que ele está dizendo? Nesses três textos que eu falei, Oséias 4,6, Mateus 22, 29 e Isaías 1,3, vocês estão perdendo, vocês estão errando, vocês não estão entendendo por falta do conhecimento. Então eu queria falar nessa noite sobre a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que quando uma pessoa começa a ler ela e começa a colocar em prática aquilo que ela ensina, essa pessoa é transformada em um homem de Deus, em uma mulher de Deus. Por isso eu quero já despertar você aqui do que fala lá no livro de Apocalipse. Aqui, irmãos, o que eu vou falar, eu não falo com filosofias humanas, eu falo com base bíblica. Eu vou citar aqui para vocês em torno de 25 versículos, porque eu gosto de pregar citando as referências bíblicas. Se você quiser anotar aí enquanto eu vou falando, beleza, senão você só ouça. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve a palavra dessa profecia e pratica as coisas que nela está escrita. A palavra bem-aventurado significa vitorioso, significa conquistador, significa feliz. Então a Bíblia diz assim: feliz o que lê a palavra, feliz o que ouve a palavra, e feliz aquele que pratica a palavra de Deus. Uma outra oportunidade, Jesus também ensinando os religiosos judeus, ele disse lá em João capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras para julgar ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Sabe o que Jesus estava ensinando? Leia a palavra, estude a palavra, porque a palavra aponta para mim, a palavra aponta para o Messias, a palavra aponta para aquele que era, para aquele que é e para aquele que há de vir, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que tem de todo o poder nos céus e na terra. A palavra aponta para Jesus. Todos os livros da Bíblia apontam para a pessoa de Jesus. O texto áureo da Bíblia, João 3,16, fala de Jesus. Lá diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é para o rico, Jesus é para o pobre, Jesus é para o bonito, Jesus é para o feio, Jesus é para o importante, Jesus é para todos, Jesus é para o pecador. Pastor, mas eu sou muito pecador. Lucas 19:10 diz assim: Jesus falou: eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus, ele se manifestou para pagar o preço de todos. Amém? Então aqui, como eu li agora há pouco, João capítulo 5, 39, Jesus falou assim: examinai as Escrituras para julgar ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Então, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus.
eu quero te orientar, eu quero te ensinar. Tenha hábito da leitura da palavra, tenha hábito de buscar conhecer a palavra de Deus. Quem vai ganhar com isto é você. A pessoa que vai mais ganhar com isso é você. Eu estou falando que eu tenho conhecimento de causa, irmãos. Eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa amarga, eu sofria demais. Mas no dia que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, a minha vida foi transformada. E quando a minha vida foi transformada, eu comecei a ter desejo, eu comecei a ter anelo pela palavra de Deus. Amém? João capítulo 20, versículo 31, Jesus fala algo interessante. Ele fala assim: estes quem? A palavra, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenhais a vida eterna em seu nome. Então o objetivo da palavra de Deus é que você entenda os princípios fundamentais para você ser um cristão, os princípios fundamentais para que você seja um cidadão dos céus. A palavra de Deus, ela é uma orientação para que você seja um cristão de acordo com o Senhor deseja. Estão me entendendo? A Bíblia também diz no livro de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus diz assim: santificai-vos na verdade, porque a minha palavra é a verdade. Tudo que eu venho falando aqui, eu estou citando referências da Bíblia. Santificai-vos na verdade, porque a minha palavra é a verdade. E a palavra, irmãos, é a palavra que é a verdade. Jesus, eu falei agora esse texto, Jesus disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade. Quem é a verdade, pastor? É Jesus. Pastor, quem é a verdade? É a palavra de Deus que é a verdade. Amém? Hebreus 4,12 diz assim: a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela é apta a discernir a junta da medula, a alma do espírito. Então a palavra de Deus, ela é perfeita, irmãos. Amém? Devemos conhecer a palavra, porque a palavra nos orienta a conhecer a Deus da maneira que Ele se manifesta a nós. Lucas capítulo 6, versículo 45, parte C, diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Vou repetir. Lucas 6, versículo 45, parte C diz: a boca fala do que o coração está cheio. Qual é o assunto que te dá mais prazer? Qual é o assunto que mexe com você? O assunto que te dá mais prazer, o assunto que mais te interessa, é o que te governa, é o que te domina. Então, meu irmão, nós devemos ser dominados, guiados, inspirados, ensinados pela palavra de Deus. Amém, povo de Deus? Amém? Amém? Um texto também que eu gosto muito de citar, pastor, está ali no fundo ali, Salmos 1, versículo 1, 2 e 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Vou repetir o versículo 2. Vou repetir do 1 mesmo. Salmos 1, versículo 1, 2 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou falar o versículo 2, mas antes eu quero explicar algo aqui. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com o homem. Deus não tem compromisso com mulher. Deus tem compromisso com a palavra dele. Jeremias 1,12 diz assim: eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. A Bíblia diz em João 15,7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Não é porque você vai numa igreja que Deus tem compromisso com você, não, senhor. Não. Deus tem compromisso
com quem lê a palavra dele e com quem pratica a palavra dele. Amém? Vocês estão me entendendo? Então tem pessoas que falam assim: Deus é um Deus de promessa. Sim, Deus é um Deus de promessa. Porém, Deus é um Deus de princípio. Toda promessa, antes dela acontecer, é necessário que a pessoa procure praticar os princípios da palavra de Deus. No Salmos, versículo 1, capítulo 1, Salmos 1, no versículo 2, eu começo a explicar agora. Ele fala assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele será como árvore plantado junto a ribeiro de água. O seu fruto é na estação própria, as suas folhas não murcham, e tudo que fizer prosperará. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão atrás de revelações, onde as pessoas estão atrás de profecias, onde as pessoas estão atrás de curas, onde as pessoas estão atrás de algo que lhe proporciona prazer. Mas quer que eu te falo algo para você? Como o salmista falou aqui, o prazer dele era a palavra de Deus. Irmãos, a minha geração precisa conhecer a palavra. A geração de hoje precisa entender a palavra, porque é a palavra que nos direciona, a palavra que nos impulsiona, a palavra que nos liberta, irmãos. Tá, você recebeu profecia, é bom demais, Deus me usa em profecia. Ah, tá, recebeu a revelação, é bom demais, Deus também me usa em revelação, e tá aí. Se você não praticar a palavra, Deus não tem compromisso com você. Então, pratique a palavra, irmãos. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, quando Paulo estava discipulando Timóteo, Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, apresente a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Aí ele falava interessante: que maneje bem a palavra da verdade. Deus não mandou você manejar bem celular, Deus não mandou você manejar bem dirigir carro, Deus não mandou você manejar bem isso, aquilo. Sabe o que Deus manda na sua palavra? Você manejar bem a palavra dele. Você não é só manejar, não, é manejar bem a sua palavra. Amém? Você tem que ter entendimento, você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Salmos 119, versículo 105 diz assim: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu sou guiado pela palavra. Sabe o que ele está dizendo? Quem clareia a minha vida é a palavra de Deus, irmãos. Salmos 119, versículo 130 diz assim: a tua palavra traz luz e dá entendimento aos simples. Então, irmãos, a palavra de Deus, quando ela é pregada, quando ela é ministrada, ela traz luz. Deixa eu falar aqui para você que me ouve nesse momento. Você sabe qual é a função mais importante de um pregador do Evangelho? Você pode falar várias coisas aí, mas eu vou te falar duas coisas mais importantes para um pregador do Evangelho. Sabe qual é? Número 1, expor não a sua opinião, expor não as suas ideias, mas expor as verdades da Bíblia. Pregar a palavra de Deus. Quando Paulo estava discipulando Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, a seguir ele fala assim: Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Meu irmão, você precisa ver uma pessoa que tem conhecimento da palavra. Você precisa ver uma pessoa que pratica a palavra. Ela é diferente, independente da religião dela, independente do credo religioso que ela tem. Quando ela tem conhecimento da palavra, ela é diferente. As suas atitudes são diferentes. É isso que eu quero mostrar para vocês. Tem pessoas dentro de um recinto religioso, dentro de um recinto congregacional, que envergonha porque não tem atitudes de um homem de Deus.
não pratica o que a palavra de Deus ensina. Por isso que a Bíblia diz aqui, a palavra de Deus traz luz. Então, pregador do Evangelho, nós que pregamos a palavra, a nossa função número 1 é expor as verdades da Bíblia. Amém? Pastor, e qual é a segunda função mais importante de um pregador? A segunda função mais importante de um pregador é preparar os seus ouvintes para se encontrar com Jesus, é preparar a igreja para se encontrar com o sumo pastor, é preparar a noiva, que é a igreja, para se encontrar com o noivo, que é Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse, diz assim: a igreja e a noiva dizem, a noiva e o Espírito dizem, a noiva e a igreja dizem: ora vem, Senhor Jesus. Estão me entendendo, irmãos? Então a função número 1 de um pastor é pregar, é expor as verdades da Bíblia, e a segunda é preparar os ouvintes, aqueles que ouvem a palavra de Deus, para Jesus. Por quê? Porque esse povo é propriedade peculiar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, geração eleita, nação santa, povo escolhido de Deus. Então nós, pastores, nós, padres, pregadores do Evangelho, nós vamos prestar conta do que nós pregamos. Então devemos pregar a palavra, doa quem doer, gostando ou não gostando, pregue a palavra, pregue a verdade. Não bargueie o Evangelho. Evangelho não é para ser barganhado, Evangelho é para ser pregado na essência, pautado na palavra de Deus. Não comercialize a fé, não barganhe o Evangelho, porque nós pregadores vamos prestar conta com Deus. Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. É porque eu começo a pregar assim, irmãos, eu começo a me empolgar. Tem que ser mais calmo. Eu estou numa live, né? Estou numa live. Vamos lá. Salmo 119, versículo 11, o salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Senhor. O que o salmista fez? Ele entendeu a palavra, ele conheceu a palavra, e ele colocou dentro dele para não pecar contra o Senhor. Não é pecar contra o próximo, não, é pecar contra o Senhor. E no Salmo 119, versículo 9, o salmista faz uma pergunta e ele responde também. Ele fala assim: como pode o jovem guardar puro o seu coração? E ele responde: observando segundo os teus estatutos. Então, irmãos, nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos conhecer a palavra, e nós precisamos praticar a palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, também eu o amarei e me manifestarei a ele. Sabe o que o Senhor está dizendo, Senhor Jesus? Aquele que tem conhecimento da minha palavra e pratica. Não adianta só conhecer a palavra, irmãos. Tem pessoas que ficam citando 10, 20, 30, 40 versículos. Então aí, não é só conhecer a palavra, meu irmão, é praticar a palavra. Ponto número 1, conhecer. Ponto número 2, praticar a palavra. E quando você conhece, quando você pratica, quando eu conheço, quando eu pratico, nós amamos a Deus. E quando nós amamos a Deus, Deus se manifesta na nossa vida, irmãos. Quem tem crédito com Deus, Deus opera milagre na vida dele, na vida dela. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele foi pregar em uma determinada igreja, ele parabenizou essa igreja. Uma igreja que Paulo elogiou foi a igreja de Bereia, e ele criticou a igreja de Tessalônica. Atos 17, 11, Paulo diz assim: ora, os crentes de Bereia são mais prudentes do que os crentes de Tessalônica. Primeiro, porque receberam a palavra de bom grado. Receberam a palavra de bom grado. Meu irmão, nós da palavra, nós temos que estar observando, ouvindo a palavra, temos que ter temor à palavra,
Tem local que você está pregando a palavra e as pessoas se olhando no espelho do WhatsApp, do Facebook, pessoas passando batom na hora que a palavra está sendo pregada. Uma coisa que eu sempre falo, eu vou falar agora, sabe quem? Dos crentes, falar dos crentes. Crente nenhum era para ter problema de colo de rins, porque eu nunca vi um povo gostar de beber água como na hora da pregação. Na hora da coreografia está lá pulando, na hora do louvor está lá pulando. Na hora da palavra, que é o momento especial do culto, que é o momento onde Deus vai falar com a igreja, as pessoas ficam. E eu falo, e tem muitas pessoas, viu, seu Alho, que participam do louvor das igrejas, que na hora que acaba de tocar o louvor, vai lá por fora da igreja. Está errado, isso está errado, não pode. Tem que dar exemplo, tem que estar ali participando da palavra, tem que ouvir a palavra, para aprender a palavra, para praticar a palavra. Concorda comigo, Arlen? Tem que ser aqui na igreja que eu pastoreio, é desse jeito. O pessoal que faz o louvor aqui fica bem no altar, acabou o louvor, fica todo em cima do altar. Se tiver que vontade de beber água, um diácono vem, traz água para eles. Eu não aceito aqui pessoas ficar no fundo da igreja, não, tem que observar a palavra. Então, a igreja de Bereia atraiu os elogios de Paulo, por quê? Em primeiro lugar, pastor Nair, primeiro, eles receberam a palavra de bom grado. Segunda coisa, eles examinavam as escrituras. Era Paulo pregando e eles praticando. Era Paulo pregando e eles examinando. Paulo pregava, eles examinavam. Irmãos, tem lugar por aí que tem pessoas vendendo vassoura. Vendendo vassoura por R$1.000 e pessoas comprando. Aonde na Bíblia fala isso? Aonde na Bíblia fala isso, irmãos? Pessoas barganhando o evangelho. Isso é heresia, não faça isso. Não venda, não compre, irmãos. Certo? Então, o que acontece? Eu gosto de pregar numa igreja, irmãos, onde eu estou pregando e as pessoas observando a palavra. Aqui na igreja que eu pastorei, eu coloquei um data-show aqui. Eu estou pregando e as pessoas observando se realmente tem embasamento bíblico. Então, o que acontece? Paulo diz que eles receberam a palavra de bom grado. Segundo lugar, eles examinavam as escrituras. Quantas vezes, pastor? Todos os dias, para saber se assim era. Meu irmão, precisamos voltar para a palavra de Deus. Precisamos investir tempo de qualidade na presença de Deus. Volto lá para o começo. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Precisamos conhecer as verdades da Bíblia. Todas as perguntas que você tiver, a Bíblia responde. Então eu quero orientar você, meu irmão. Leia a palavra de Deus. Independente da religião que você seja, leia a palavra de Deus. Jesus disse, eu vou voltar para o texto básico da mensagem de hoje: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Leia a palavra. Eu torço, pastor Wellington, que esses dados que me entristecem, que diz que 85% dos cristãos nunca leram a Bíblia, eu espero que isso caia por terra. Eu espero que esses dias de quarentena, que as pessoas possam estar em suas casas, cultuando a Deus em família, que as pessoas possam estar em suas casas, além da palavra de Deus, e procurar obedecer a palavra de Deus. Este é o desejo de Deus, que você conheça a palavra dele, que você tenha entendimento das normas da palavra de Deus. Deixa eu falar algo aqui para você. No dia do julgamento, Jesus não vai perguntar de que igreja você era. Eu sou da igreja tal, a minha igreja tal. Não. Jesus não vai perguntar de qual igreja que você era. Placa de igreja é tão importante que ela fica do lado de fora. Mas eu te aconselho, você precisa congregar, porque a Bíblia diz lá no livro aos Hebreus 10, 25: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Irmãos, preste atenção, nunca na história houve tantos desigrejados como hoje. As pessoas se frustram com o pastor, a pessoa se frustra com o padre, aí sai da igreja, achando, irmãos, nós devemos olhar para Jesus,
A pessoa que entra na igreja por causa de Jesus, não sai por causa de homem. Está me entendendo? Então, irmãos, preste atenção. É Jesus que é o nosso alvo, é para Jesus que nós devemos olhar. Só Ele nunca cometeu pecado. O único que pisou nessa terra que nunca cometeu pecado é Jesus. Amém? Eu pego, você pega, nós pecamos. Então nós devemos pedir perdão para Deus, devemos confessar os nossos pecados, devemos pedir: Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia. Deixa eu te dar um exemplo aqui, meu irmão. A Bíblia diz que no dia da crucificação havia um ladrão do lado direito e um do lado esquerdo. Aí um chamado Gerson falou assim: se tu és filho de Deus, por que tu não salva a ti e a nós mesmos? Ele se preocupou só em não morrer naquele momento. O outro ladrão chamado Dimas, ele falou assim: eu pequei, eu fiz tudo errado. Ele falou assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu irmão, o céu é para pecadores arrependidos. Os céus é para aqueles que reconhecem os seus pecados e reconhecem o senhorio de Jesus Cristo. Nos céus nós vamos ter 3 surpresas. A primeira, nós vamos ver Jesus face a face. A segunda, tem pessoas que você tem certeza que vai estar lá, mas não vai estar. Por quê, pastor? Porque enganava, era religioso. E tem pessoas que você pensa que não vai estar lá e vai estar. Por quê, pastor? Porque Deus é justo. Porque alguém pode enganar a sociedade, mas não engana Deus. Está entendendo? Então, meu irmão, leia a palavra de Deus, busque aprender mais da palavra de Deus. Se você ler 2 capítulos da palavra de Deus por dia, num espaço de tempo curto, você vai ler toda a palavra de Deus. Então, como eu falei agora há pouco, você tem que congregar, você precisa congregar. Pastor, qual é a igreja que eu devo que congregar? Naquela que prega a palavra de Deus. Outra coisa, Salmo 122, versículo diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 27,4 diz assim: uma só coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei todos os dias da minha vida, para que possa morar no santo templo do Senhor e meditar na sua palavra. Nós precisamos congregar, irmãos. Não existe esse negócio da pessoa achar que eu sou cristão em casa. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo. O corpo ele é interdependente e ligado um ao outro. Se eu levar uma pancada no dedo, todo o meu corpo vai sentir. Então igreja é comunhão, igreja é relacionamento. Você precisa congregar, você precisa buscar uma igreja para que você possa estar junto com os irmãos que têm a mesma convicção de fé. Amém? Então, irmãos, é isso que eu queria falar para vocês nesta noite. A importância de você ter o conhecimento da palavra de Deus, a importância de você aprender a palavra de Deus, a importância de você praticar a palavra de Deus. Você, nós praticarmos a palavra de Deus. Existe tempo de qualidade na presença do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu sou um apaixonado pela palavra. Eu sou um apaixonado pela leitura da Bíblia. Eu já li a Bíblia diversas vezes. Eu louvo a Deus por isso. Eu tenho um prazer na leitura. Eu tenho um prazer. A coisa que mais me chama a atenção, que eu mais amo na minha vida, é poder pregar, é poder ensinar para Deus, é poder contribuir com a vida espiritual de alguém. Então, eu quero falar para você nesta noite aqui, você que me ouve, leia a Bíblia, pratique a palavra de Deus, porque você fazendo isso, você vai se tornar um cristão genuíno, você vai se tornar um seguidor de Cristo, você vai se tornar um cidadão dos céus. É isto que a palavra de Deus ensina. Vá não pelo que o pregador fala, vá pelo que a palavra de Deus ensina. Tudo que o pregador falar, você veja se tem fundamentação bíblica. Se tiver fundamentação bíblica, pratique. Amém?